Bombinhas, uma cidade repleta de encantos e com uma rica cultura. Sabe-se que, com a chegada dos imigrantes no litoral, intensificou-se o cultivo da mandioca e a produção da sua farinha. Para realizar as etapas de produção, utiliza-se um engenho de farinha. Sim, utiliza-se no presente, pois mesmo tendo se originado há muitos anos, ainda há seu funcionamento na cidade. Eu não posso chegar aqui e vou dizer assim, eu vou pintar aquela parede daquilo ali, vou pintar... Não, ele é um engenho de farinha. Ele foi feito para ser um engenho. E a gente, hoje, até ele reclama comigo, porque ele não queria que tivesse nada disso aqui dentro, ó. Porque quando a gente se criou, não tinha nada disso, era só engenho, né? Mas aí eu falo para ele assim, tem que botar na tua cabeça que aqui a gente mora, né? Chega verão, a gente mora. Eu chego aqui sem uma geladeira, eu ficar sem uma televisão, não. Com o calor que tem, eu não fico sem um fogão ali, ó. Eu uso aquele fogão a lenha ali. Uma beleza, você bota uma comida em cima, sai ali, pode sair lá embaixo no mercado e voltar. Tá tudo no Santa Paz. No gás você sai, tem que pagar o gás. O gosto da comida no fogão a lenha é outra coisa, né? Mas eu gosto daqui, gosto disso ali, ó. Esse bendito fogão a lenha ali. Mas é muito bom. Eu de vez em quando, eu não tenho forno ali. Faz beiju? Eu faço o beiju ali em cima. Faz beiju assim? Porque lá no forno não dá pra fazer, porque lá é cobre. E lá você não pode passar faca. E tem que cortar o beiju, cara. Aí não tem como fazer. Então ali em cima da chapa não, gente. Pega, faz. Tem dia que eu digo assim, agora não, né? Mas quando tá fazendo farinha, levantar cedo e fazer beiju. 9 horas, 10 horas eu já fiz o beiju. Quando estão forneando, lá o beiju já tá feito. Chega alguém para tomar café, o beiju tá prontinho. Uma cantoria bonita é lá no engenho da Dona Rosa, lá em Bombas. Porque lá eu tenho umas primas, a Darcy, a Rosa, né? Tem bastante assim, pessoas da minha idade que elas ainda elas sabem tudo, porque elas sabem até tirar versinho. Isso elas fazem. E elas fazem na época da farinhada? Isso aí é o ano inteiro, né? Elas estão sempre com... então pode procurar elas antes. É porque elas fazem ali na rua a tarde de beiju, né? Aí elas vêm pra ali, elas cantam, elas... A Dona Rosa também, elas estão sempre lá com a Dona Rosa, né? Quando faz farinha. Estão sempre lá também. Estão sempre lá com a Dona Rosa fazendo farinha. E algum dos familiares de vocês, neto, filho, eles apresentam algum interesse de manter a cultura do engenho de vocês? Algum deles mostrou esse interesse ou eles... Não, todos gostam muito daqui. Todos, e os netos, né? O neto, o Ju, esse aí mesmo vem pra cá ter com nós. O Antônio. Ele gosta de estar peneirando ali a massa, né? Quando tem o processo da farinhada que tem mercado pano, eles também ajudam nesse processo? Sim, o engenho aqui ajuda a gente, todos eles. Eu acho que desde que um de nós parte, ele vai continuar aqui. Esse engenho continua. Isso que é legal, porque a farinha que a gente faz não é para negócio. A gente não vende farinha. Entende? Nós não temos assim, como é que eu vou falar? Vamos fazer a farinha porque nós vamos viver, depender daquilo ali. Nós não dependemos disso. Por possuir uma significância imensurável, a cultura dos engenhos de farinha, em muitas famílias, é passada de geração em geração. Ô João, pode começar falando sobre o que tu tá falando lembrar mais pra gente. Sua história, como era a tua infância, o que vocês faziam? A minha infância, na verdade, ela foi bem, como eu posso dizer, bem natural. Eu sempre brincava na rua. Bombinhas era uma cidade bem mais tranquila, a gente brincava com mato, ia pro pasto, pegar goiaba e tudo. E a parte da minha infância que mais foi marcante foi a parte que meus pais, na época de junho, julho, iam pro engenho, né, fazer farinha. Lá a gente, desde pequenininha, sentava ao redor do monte de mandioca. De mandioca. E nossas mães, minhas tias, sempre
dizia, ah, não, vem cá, botava a faca, a gente ia raspando, claro, a gente era criança, com certeza não ficava muito tempo, mas desde pequena aprendendo, vendo como era, sempre junto, nunca ficava em casa, sempre estava lá na folia, brincando, correndo no pasto. Meus tios, eles têm carro de boi, eles ainda usam, né? Chupando cana. Foi uma infância bem, bem divertida mesmo. Ali na cultura, na nossa cultura. E desde pequena eu fui aprendendo. Eu comecei a mandioca, nunca aprendi a fazer a farinha. Meu pai e meu tio, meu avô ensinou, né? Meus primos, meninos, mas atualmente a gente só conhece mesmo vendo. Então, alguns bons anos atrás, na época que meu pai era criança, já faz 50 anos, quase, um pouquinho menos, 45 anos atrás, era com boi, né? Tinha um forno, aí tipo um pau assim, aí tinha canga, que a gente ainda tem, aí eram 2 bois e eles tinham um tampão nos olhos, eram duas coisinhas redondas que botavam nos olhos deles, e eles andavam ao redor do forno, assim, numa velocidade boa, eles iam guiando o boi, né, para ver se ele está muito parado, muito rápido, para ir mexendo a cuia para poder fazer a farinha. Aí a gente raspa a mandioca, eles lavam a mandioca no coxo, aí eles no processo de moer a mandioca, né, aí eles colocam dentro de não sei dizer o nome, mas é dentro de tipo um balde, um negócio redondo, que eles prensam a massa até sair toda a água dela, até ela ficar seca. É de palha? Não é de pitim? Não, é de madeira. Daí eles vão rodando assim, aí em cima tem uma madeira e ele vai prensando. Aí ela prensa a massa, ela vai saindo toda a água que ela tem, a umidade. Aí depois ela seca, afina a massa e daí eles têm que peneirar ela pra poder ficar com uma massa mais fina. Essa massa é que faz a beiju, que faz a rosca de polvilho, essas coisas. E daí, né, depois dela, ela vai pro forno. Aí dependendo também, tem como fazer a farinha mais grossa, a farinha mais fina, depende do fogo, de como vai no forno. É assim que eles fazem a farinha, do jeito que eu lembro. Ô, João, qual que é a importância dos engenhos pra você? O que te marcou? O que tu acha que é importante? É importante porque eu sempre fui muito marcada sobre não sobre o que eu sou hoje, mas o que eu era antes, o que os meus avós eram antes de mim. Porque a minha geração é muito diferente da geração do meu avô, da geração do meu bisavô e da geração do meu pai. Eles cresceram nisso, na verdade, né? A questão assim, tu gostaria de manter isso futuramente? Eu gostaria. Pros teus filhos, pros teus netos? Porque o que eu vivi foi assim, eu tive infância, na verdade, né? Eu conheço a cultura da minha cidade, da onde meus pais vieram. Foi isso, você, né? Sim. Calma. Que hoje a gente não cultiva, mas meu pai, ele cresceu cultivando a mandioca, cuidando. Ele sabe todo o processo, desde a importância, na verdade, o cuidado que tu tem, que não é só tu jogar lá, plantar, depois nascer e colher. Cuidado de cuidar da terra, de saber se a terra tá pronta, a época de plantar, a época que ela vai nascer, se a mandioca ela tá boa, se é uma mandioca mais dura, às vezes para raspar, se é uma mandioca que ela tá, se ela tá preparada para farinha, porque às vezes ela tá meio verde, ela não funciona, a farinha vai ficar ruim, se a farinha vai ficar fina, se a farinha vai ficar amarela, sabe? É tudo um processo muito importante. E muita gente vê assim, não, é só pegar a mandioca lá, ela vai lavar, vai fazer e acabou. Mas não, por trás disso é uma coisa muito importante, é uma coisa que é um amor que vai passando pra gente. Na época do meu pai, era o nosso sustento, família, era o sustento deles, né? Que fazia farinha, vender, era uma casa com 8 filhos, então eu tinha que ajudar, né? Meu pai, ele não completou a escola dele, por falta realmente de oportunidade, não foi por falta por não querer mesmo, porque tinha que ajudar em casa, não tinha tempo, eles levantavam de madrugada, eu trabalhar, chegava em casa, não ia de novo, assim, sabe? Numa época que não tinha chuveiro, não tinha
nada, tudo natural, eles não comiam, não tinha essa coisa assim, vou lá no supermercado comprar lasanha, não tinha, era tudo natural, batata doce, tudo plantado, tudo cuidando, assim, e era tudo com muito carinho, tinha que ser tudo com muito capricho. E hoje eles têm essas lembranças, não como naquela época, claro, era um tempo sofrido, mas era uma lembrança que eles guardam com muito amor e muito carinho, sabe? Porque ver o que eles passaram, hoje eles são vitoriosos. Cada um tem a sua casa, cada um tem a sua família, cada um construiu seus bens. E tudo isso graças ao meu avô, porque ele deu o exemplo dele, o exemplo de homem que ele foi. Ele lutou pela família dele, nunca abandonou ninguém, sempre lutou para criar todos os filhos dele. Devemos lutar pela preservação e reconhecimento dos engenhos, pois falar de engenho é falar sobre a identidade de Bombinhas, e dela não queremos desistir.